Olá, a paz do Senhor, que bom. Hoje nós já estamos na aula de número 5 e para mim é um prazer muito grande estar aqui com cada irmão, com cada irmã. Aprendemos bastante. Depois, se você fala aqui, comenta nos comentários como foi sua aula de número 4, se foi uma bênção, se não foi, se agregou valores, se não agregou. Se você é a primeira vez que está aqui no meu canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Que Deus continue te abençoando grandemente. Para você que está aqui semanalmente, cada irmão, cada irmã, quero agradecer o carinho de todos vocês, pelos comentários, pelas orações. Sou imensamente grata a Deus por tudo que Ele tem feito em minha vida e acredito que você também seja muito grato por tudo que Deus tem feito em sua vida. O ensino é um ministério maravilhoso, mas é necessário haver dedicação da parte de nós, professores, que estamos em uma sala de aula todas as semanas. E nós sabemos que a nossa recompensa, ela não vem daqui, ela vem do nosso próprio Deus. Hoje nós vamos aprender muito. Nessa lição nós vamos aprender como ler as Escrituras. Para você, então, que está aqui pela primeira vez ou está aqui semanalmente, eu sou Jane Martins de Souza, sou professora e também superintendente de Escola Bíblica Dominical. O nosso texto tomado por base está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, do versículo 26 ao 30. Hoje nós vamos falar sobre a exegese, sobre a hermenêutica, sobre a interpretação da Bíblia Sagrada, como que nós devemos ler a Bíblia Sagrada e como nós não devemos ler a Bíblia Sagrada. Então fica comigo até o final desta aula e juntos nós vamos aprender bastante a respeito de como ler as Escrituras. Todo amante da Palavra de Deus, ao examinar as Escrituras, ele tem de ter consciência que ela é a inspirada Palavra de Deus, que ela não é de particular interpretação, que ela é inerrante, que ela é infalível, que ela é a nossa regra de fé e conduta para todo o cristão. E que existem critérios para lermos as Escrituras Sagradas. E que eu não posso pegar um versículo isolado de um texto e achar que ele, por si só, nos fará compreender. Ou se eu apenas ler um versículo, eu vou entender todo o texto, tudo aquilo que eu estou querendo aprender naquele exato momento. Eu preciso entender, os leitores da Palavra de Deus, que ela não é axiologia, que eu posso descartar as partes que eu considero errada, entre aspas. Infelizmente tem muitas pessoas que fazem o seu critério, a sua seleção de versículos e de passagens bíblicas e de doutrinas e diz: essa aqui eu acredito, esta não, essa eu acredito, esta não, como se fosse uma folhinha, um trevo de 4 folhas. Pois se eu acredito, nós já aprendemos isso, se eu acredito que há alguma passagem na Bíblia Sagrada que ela é errada, ela já não é mais a inerrante e a infalível Palavra de Deus. Porque Deus, ele não erra e ele também não pode mentir. Hoje nós aprenderemos, como eu já disse, sobre a exegese, sobre a hermenêutica bíblica. O que nós precisamos entender é que esses critérios, eles não estão acima das Escrituras Sagradas. Eles são para nossa melhor compreensão da Escritura Sagrada. O nosso texto áureo, ele trata da primeira dispersão da igreja em Jerusalém. Ou seja, uma perseguição que fez com que muitos cristãos fossem levados para longe e o evangelho fosse anunciado. Foi uma estratégia do Espírito Santo de Deus para espalhar aquelas pessoas e o evangelho fosse semeado em outros lugares. Então Filipe, que era um dos 7 diáconos, ele foi levado ao deserto de Gaza e lá ele encontrou um eunuco de Candace. Esse Candace era o título da rainha mãe e a Etiópia, naquele tempo, era a Núbia. Então a Etiópia naquele período
de Filipe, da igreja, era a núbia. Homem rico, e o Espírito Santo disse a Filipe que se aproximasse daquela carruagem. É claro que a carruagem não estava com a velocidade muito alta, senão Filipe não teria alcançado aquela carruagem. Naquele tempo, eram poucos modelos de carruagens que tinham uma velocidade muito alta. Senão, Filipe não poderia ter alcançado aquela carruagem. Então, o Espírito Santo manda que ele se achegue perto daquela carruagem, porque a pessoa que estava ali dentro era muito importante para Deus. E quando Filipe chega perto da carruagem, ele ouve o eunuco lendo o profeta Isaías. Por que ele escutou ele lendo? Porque naquele tempo era comum as pessoas que sabiam ler em voz alta. Por isso que Filipe o escutou lendo o profeta Isaías. E nós sabemos que era o capítulo 53, não porque ele é citado, porque hoje nós temos a Bíblia dividida em capítulos e em versículos. E Filipe então pergunta a ele se ele entende o que ele lê. Nós devemos fazer essa pergunta para muitos pregadores e ensinadores da atualidade. Será que você realmente entende o que você está lendo? Ou o texto que você leu? Será que realmente você entendeu este texto? Ao lermos as Escrituras, nós devemos pedir ajuda ao Espírito Santo. É Ele que nós devemos pedir iluminação quando nós vamos ler as Escrituras. Quando nós queremos entender um texto bíblico, é ao Espírito Santo que nós precisamos buscar iluminação. Para nós entendermos o que Deus diz na sua palavra e não o que eu quero entender ou o que eu quero que Deus diga por intermédio da sua palavra e forçar no texto que ele diga aquilo que eu estou querendo ouvir ou que eu acredito que seja a minha verdade. Quando nós lemos as Escrituras Sagradas, o texto ele deve ser aplicado nas nossas vidas e não na vida de outras pessoas. Às vezes nós escutamos alguém dizer, fulano precisava estar no culto hoje, a mensagem foi toda para ele. Não. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós precisamos aplicá-la em nossas vidas. Tiago, ele alerta que nós devemos ser cumpridores da palavra. Receber a palavra de Deus, ela significa muito mais do que ouvi-la. É preciso viver de acordo com ela. Não podemos ser ouvintes esquecidos. Ouvir sem obedecer é um engano. Tem gente que lê muito, ouve muito a palavra de Deus, mas não obedece nada. Então nós veremos a importância dos princípios basilares da interpretação básica bíblica. Eles ajudam na compreensão do texto, mas eles não podem estar acima da autoridade da palavra de Deus. Ela é autoridade sobre tudo e sobre todas as coisas. Então, no tópico 1, nós vamos falar sobre a Bíblia precisa ser interpretada. Por que ela precisa ser interpretada? Porque existem pontos difíceis e nós precisamos do Espírito Santo para entender o que realmente Deus disse naquele tempo e o que Ele está dizendo para nós na atualidade. Nós precisamos primeiro conhecer os dois testamentos. Precisamos conhecer a mensagem encontrada na Bíblia, o tema central e para quem ela foi endereçada. No ponto 1, a importância da exegese. Quando nós falamos de exegese, nós estamos falando extrair. Nós estamos falando tirar para fora do texto para que nós possamos, então, compreender as Sagradas Escrituras. A dedução, eu deduzir que seja algo, ela deve ser evitada nos estudos sistemáticos da Bíblia. Eu sempre costumo, quando eu vou ler um comentário bíblico, eu gosto de ler pelo menos 2 ou 3 para mim saber se a ideia, eles têm a mesma ideia e se eles estão seguindo a mesma linha, a mesma
orientação. Então, a gente tem que ter muito cuidado para não deduzir do textos e também com os comentários que nós estamos lendo. Por que nós não podemos deduzir, interpretação, deduzir alguma coisa? Para que seja mantida a autoridade da Bíblia. Nós não podemos obrigar a Bíblia a dizer o que eu quero que ela diga. Muitas pessoas estão forçando o texto para que ele diga o que ele quer ouvir, torcendo o significado real do texto. O alvo da exegese é deixar as Escrituras dizerem o que o Espírito Santo pretendia que se dissesse no seu contexto original. Este é o objetivo da exegese. No caso de cada texto, portanto, o intérprete ele deve analisar o contexto social, histórico, o gênero literário e os idiomas em que ela fora escrito. Tudo isso precisa ser observado na interpretação de um texto. Lembra quando nós estudamos a vida do apóstolo Paulo e nós falamos sobre o pano de fundo daquela época, sobre o pano de fundo religioso, político e cultural? E só assim nós entendemos então, o que a igreja do primeiro século estava vivendo. Em toda a Bíblia Sagrada nós precisamos fazer a mesma coisa. Observar qual é o pano de fundo, em que tempo, qual era a cultura daquele tempo, para quem aquela carta foi endereçada, para quem Deus estava falando. Então tudo isso nós precisamos saber. Isto é exegese do texto. Somente assim nós podemos compreender os fatos narrados daquela época e aplicá-los na nossa vida hoje. Exegese significa tirar para fora, extrair, para fora do texto. Então, eu vou ler e vou tirar todas essas coisas para fora do texto para que nós possamos compreender. Do grego é ekmais egeomai, que significa penso, interpreto, arranco para fora do texto. É a prática da hermenêutica sagrada que busca a real interpretação dos textos sagrados que formam o Antigo e o Novo Testamento. Então, exegese, ela tira para fora, extrai as coisas do texto, e a hermenêutica é para interpretar. Então, exegese e hermenêutica, elas andam juntas. A exegese, ela pode ser estrutural, gramático-histórica e teológica. Esta última, que é a teológica, é o princípio da interpretação que toma por parâmetro as doutrinas sistematizadas pelos doutores da igreja. É o que nós chamamos de teologia sistemática, quando você estuda doutrinas separadas. Soteriologia, sobre a salvação, a martiologia, você estuda sobre o pecado. Paulo ele escreveu ao jovem Timóteo que ele manejasse bem a palavra. Primeiro, para manejar bem a palavra, você precisa ser estudioso da palavra de Deus. Você precisa ser dedicado neste exercício, examinar com cuidado a palavra de Deus, para que as pessoas entendam o projeto de Deus para todas as eras. O propósito de Deus, há 3.000 anos atrás, é o mesmo projeto que Ele tem para a igreja da atualidade. Por isso é tão importante uma escola bíblica. Eu fico tão triste quando eu vejo cristãos, irmãos das nossas igrejas, que não frequentam a EBD, que não gostam das escolas bíblicas dominicais, estão perdendo a oportunidade de aprender de verdade a palavra de Deus. Que ensina de forma correta e professores amantes da palavra de Deus. O apóstolo Paulo, em sua segunda oração, que ele fizera aos irmãos Efésios, ele pediu a Deus que os capacitassem e que eles fossem fortalecidos no íntimo do seu ser e compreendessem o amor de Cristo. Paulo
em Éfeso, né, para a igreja de Éfeso, aos irmãos efésios, ele fez 2 orações. A primeira está no capítulo 1 e a segunda está aqui no capítulo 3. Uma para a iluminação espiritual, que nós vamos falar daqui a pouco, e a outra para capacitação espiritual. No ponto 2, as limitações dos leitores. Nós devemos ter o cuidado de diferenciar a cultura e história do escritor bíblico e a nossa. Há uma diferença muito grande em relação a isso. A Bíblia ela é composta de vários gêneros literários. Nós falamos também um pouquinho na aula 4. Narrativa histórica é Gênesis, Ruth, Crônicas e Atos dos Apóstolos. Também ela tem poesia, Salmos, Jó e Provérbios. Tem os evangelhos, que são 4, tem as epístolas ou as cartas e também Apocalipse e as profecias. Então, esses são os gêneros literários que nós encontramos dentro das Escrituras Sagradas. O significado das palavras bíblicas em um texto, ela pode significar uma coisa. Em outro texto, aquela mesma palavra, ela pode significar outra coisa. Nós não podemos ficar presos à raiz da palavra. Uma palavra, ela pode ter vários significados, mas nós precisamos saber qual deles se encaixa naquele texto que nós estamos lendo. Vou dar um exemplo aqui de uma palavra. A palavra seguro. Em um contexto, esta palavra seguro, ela pode significar inabalável. Em outro contexto, livre de receios ou confiante. Em outro contexto, ela pode significar avarento. Fulano é seguro, Beltrano é seguro. Nós estamos chamando-o de avarento, mas foi a mesma palavra que estava sendo usada. E ela também pode significar seguro de vida ou um seguro social. Então nós não podemos ficar presos à raiz da palavra. Todas as vezes que nós lemos, nós interpretamos. Quando a gente é criança, a gente estudava muito chamado compreensão de texto, né? Interpretação de texto. Infelizmente, tem muitas pessoas que têm dificuldade de interpretar um texto. E essa mesma dificuldade que nós temos no mundo secular, muitas pessoas também têm aqui no mundo religioso ao ler as Escrituras Sagradas. Daniel, lendo o profeta Jeremias, ele interpretou que o tempo do cativeiro seria de 70 anos. Ele interpretou. O problema, às vezes, é quanta informação nós já temos de antemão, quando nós vamos ler a Bíblia Sagrada. O velho homem, a velha natureza, os desejos enganosos, e aí nós interpretamos do nosso jeito e sempre ao nosso favor. Tem um versículo que eu gosto muito e eu percebo que muitas pessoas o interpretam de forma errada. Quando o apóstolo Paulo ensina que é melhor dar do que receber, as pessoas ficam ávidas para ter uma condição financeira boa, para que elas possam ser felizes e elas possam ajudar as outras pessoas. Então, feliz é quem pode ajudar e infeliz é quem vai receber. Mas na verdade, o que este versículo quer dizer para a igreja é que melhor coisa é dar aos necessitados do que nós ficarmos aqui amontoando riquezas, fortunas, sendo que daqui nós não levaremos nada. Então é maior alegria, maior felicidade é nós doarmos do que ficarmos armazenando riquezas aqui na face da terra. E muitos julgam, né, a Deus como um Deus parcial, que dá felicidade para um poder contribuir e infelicidade para o que vai receber. E muitos acham isso muito injusto e muitos estão se perdendo nesta vida, correndo atrás do dinheiro.
Então, o que Paulo está querendo dizer é que é melhor ajudar os necessitados do que amontoarmos fortunas para nós. Ao lermos o texto, nós devemos pedir ao Espírito Santo que nos faça entender o que, de fato, ele queria dizer e o que ele quer dizer para nós hoje. É a nossa inclinação pecaminosa que nos induz ao erro, interpretar errado. Aquilo que meu coração está cheio é que nós somos levados a interpretar conforme os nossos desejos. Tem um vídeo que circula aí pela internet de um pastor que leu o livro de Oséias e interpretou da forma dele, né? Falta de leitura, né? De conhecer a nossa língua portuguesa, e interpretação pecaminosa, quando ele disse que o Espírito Santo, ele tinha tido uma visão em sonho, que o Espírito Santo tinha mandado ele adulterar com uma irmã da igreja e ter relações sexuais com ela. E o marido sabia, a esposa dele sabia. E na verdade, o texto nos diz outra coisa, totalmente diferente. Então, são o que nós temos, né, essa natureza nossa pecaminosa, os nossos desejos pecaminosos, é que nos induz ao erro e a uma interpretação que está de acordo com os nossos desejos. Há pontos difíceis de entender, escreveu o apóstolo Pedro quando ele estava falando a respeito das cartas do apóstolo Paulo. Mas na Bíblia tem pontos difíceis sim de entender. E somente o Espírito Santo, ele pode nos ajudar. Mas nada que um coração temente, que não busque orientação divina. Mas infelizmente muitos torcem, né, as Escrituras, principalmente quando o assunto é dinheiro e prostituição. Quem nunca ouviu alguém dizer que Jesus era rico, que tinha casa de praia, né, que Jesus era muito rico porque ele era carpinteiro e por ele ser Deus ele fazia móveis muito rápido e ele ficou muito rico com isso? Cada um interpreta aquilo que seu coração está cheio. Eles têm a mente dominada pela carne. A crítica histórica e a crítica textual, elas são importantes na exegese do texto. Elas nos ajudam a compreender o texto da Bíblia. A crítica histórica, ela nos ajuda a conhecer o contexto social e cultural de um texto bíblico. Nos ajuda a conhecer as informações bíblicas, as obras dos historiadores seculares e as descobertas arqueológicas. Tudo isso a crítica histórica nos ajuda a conhecer. Então, é um pacote inteiro. E a crítica textual é a ciência que examina as cópias feitas dos manuscritos da Bíblia em hebraico, aramaico e no grego, e que procuram recuperar o que realmente os escritores escreveram. A crítica aqui não é para a Bíblia ser atacada, mas para ser interpretada. Essa crítica nos ajuda a interpretar a palavra de Deus. Ao interpretar as Escrituras, precisa-se ter em mente e crer na inspiração verbal e plenária, crer nos milagres, crer no sobrenatural e crer na revelação que Deus fez de si e que Ele fala com a igreja por intermédio dos dons do Espírito Santo. É claro que os dons são subordinados às Escrituras. No ponto 3, a natureza das Escrituras. Aqui o nosso comentarista, ele confirma tudo aquilo que nós estamos falando ao longo do trimestre e desta aula em questão. Então, vale relembrar que ela foi escrita em 2 idiomas e um dialeto, hebraico, grego e aramaico, num período aproximadamente de 1.600 anos, por 40 escritores, em épocas e culturas diferentes. Tudo isso nós temos que ter, né, a nosso alcance
para interpretarmos a Bíblia Sagrada. A Bíblia ela contém particularidades que precisam ser respeitadas e não podem ser ignoradas. As narrativas, as poesias, as crônicas, as profecias e as parábolas, que precisam ser interpretadas, porém, sobre a orientação do Espírito Santo. No tópico 2, nós vamos falar sobre pressupostos pentecostais para ler a Bíblia. Pressuposto significa suposição, condição prévia. O que eu preciso conhecer antes de ler as Escrituras Sagradas para querer interpretar os textos sagrados? Eu preciso saber algumas verdades antes de sair por aí interpretando as Escrituras sobre autoridade bíblica. Eu preciso saber sobre a autoridade bíblica. Eu preciso saber sobre a iluminação do Espírito Santo e o valor da experiência. É o que nós falaremos agora. Primeiro, autoridade bíblica. Bíblia. Tudo e todos estão debaixo da autoridade bíblica. E nós que somos pentecostais devemos ter um compromisso inegociável com a palavra de Deus. Nós cremos que toda a Escritura são palavras de Deus inspiradas pelo Espírito Santo. É o que nós chamamos de inspiração verbal e plenária. Ela é nossa autoridade final de fé e de prática. A autoridade da palavra escrita é a autoridade do próprio Deus. É Deus que está falando conosco. Aberta ou fechada, Deus está falando com a humanidade. A Bíblia não é meramente um registro da autoridade de Deus lá bem no passado, mas ela continua sendo a autoridade de Deus hoje. E é mediante a palavra escrita que o Espírito Santo continua a confrontar pessoas, homens e mulheres. Trata-se ainda de, abre aspas, assim diz o Senhor. Paulo ele escreveu que tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar. Nessa compreensão, nós refutamos a relativação. O que é pecado no Antigo Testamento é pecado no Novo Testamento. O que é pecado no Brasil é pecado na África, na Coreia do Sul, nos Estados Unidos. Independente se for cultural ou não. Cultura pecaminosa não podemos aceitar. E desobediência aos preceitos bíblicos. Infelizmente, muitos cristãos na atualidade já se corromperam, desprezam as doutrinas bíblicas, não reconhecem mais a realidade do sobrenatural. Precisamos entender que nós servimos um Deus do sobrenatural, que os milagres aconteceram exatamente da forma que eles são narrados e que o batismo no Espírito Santo, ele é atual. Interpretamos a promessa do jeito que ela é narrada, abre aspas. A promessa é para vocês, para seus filhos, para os que estão longe e quantos o Senhor chamar. A realidade do batismo no Espírito Santo, ela é atual, ela é uma promessa de Deus para todos enquanto nós aqui estivermos. No ponto 2, a iluminação do Espírito Santo. Nós conhecemos pela palavra escrita que somente o Espírito Santo ele penetra as profundezas de Deus. Somente o Espírito Santo pode trazer luz à nossa mente, ao nosso coração, para nós entendermos a palavra de Deus. Somente por intermédio dele nós conhecemos as coisas de Deus. E isso é dado gratuitamente. A primeira oração, nós já falamos que o apóstolo Paulo fez para os irmãos efésios, foi de iluminação espiritual, para que a mente deles fossem abertas para as coisas espirituais. Não era uma nova revelação. Paulo não estava tratando aqui de uma nova revelação. Não existe uma nova revelação além do que está nas Escrituras Sagradas. Ninguém terá
outra revelação, além daquela que já fora revelada nas Escrituras Sagradas. O Espírito Santo nos revela aquilo que a nossa mente é incapaz de entender. Por isso, ao estudarmos as Escrituras, devemos pedir iluminação espiritual. Esta iluminação, ela vai além da nossa estrutura. Não está entendendo o texto? Pede ao Espírito Santo. Ele é maravilhoso e nos dará entendimento a respeito daquilo que nós não estamos entendendo. É a voz do Espírito Santo, quando nós autorizamos ele fazer isso, dentro do nosso coração, que produz a convicção de que a Escritura, de fato, ela é a palavra de Deus. Mas eu preciso dar autorização ao Espírito Santo para que a minha mente seja iluminada. Sem ele, sem o Espírito Santo, ninguém aceita, ninguém entende as verdades vindas de Deus. A iluminação, ela não altera a Bíblia, ela apenas elucida o que já foi revelado pelo Espírito. E isso não tira nossa responsabilidade de examinar as Escrituras, de estudar e de ler. Muitos acreditam que sem estudo e na hora H que você receber uma oportunidade repentina, o Espírito Santo irá te usar mesmo assim. Com os discípulos não foi diferente. Homens que aprenderam aos pés do maior mestre que já pisou aqui na face da terra. O maior mestre que a história já conheceu. Eram judeus praticantes do judaísmo e conheciam tudo a respeito da lei. A estes, Jesus disse que o Espírito Santo encheriam as suas bocas, que eles não precisavam se preocupar com o que eles iam falar diante das autoridades do Sinédrio. Mas um crente que não lê, que não examina as Escrituras, que não busca iluminação espiritual, está acreditando que Deus vai te usar sem você ler as Escrituras? O que nos leva a ter uma vida de oração, essa iluminação espiritual, nos leva a ter uma vida de oração, uma vida de obediência, uma vida de santificação e uma vida de comunhão com Deus, que é o conhecimento que nós temos da palavra de Deus. Quanto mais nós conhecemos da palavra de Deus, mais intimidade nós temos com Ele, mais desejo de santificação, mais desejo de oração, mais desejo de estar aos teus pés nós temos. No ponto 3, o valor da experiência. Tem pessoas que elas só vivem de experiência alheia. A Bíblia, ela é apta para ensinar, para corrigir e repreender, a fim de tornar o salvo perfeito. A igreja, ela precisa experimentar as verdades bíblicas. Jesus, ele cooperava com seus discípulos quando eles pregavam a palavra. Aí então, ela era confirmada pelos sinais. Mas tudo era para a glória de Deus. Talvez seja este o motivo que estes milagres não acontecem hoje em nossos dias. As experiências, elas devem ser submetidas ao crivo das Escrituras. Era assim que os bereanos faziam, pois eles eram mais nobres do que os tessalonicenses. Eles expulsaram Paulo, né, e os discípulos que estavam com ele de Tessalônica, e os perseguiram também até em Bereia. Os bereanos, eles ouviam a pregação de Paulo e depois eles conferiam nas Escrituras para ver se era assim, do jeito que ele estava ensinando. Hoje muitos são enganados porque querem, pois nós temos gratuitamente à nossa disposição a palavra de Deus. As experiências relatadas em Atos, elas servem para os nossos dias. São válidas também para nós. Por isso, nós podemos experimentá-las. Os milagres, os acontecimentos, o sobrenatural, ele não ficou limitado apenas à igreja do século I. A forma de cultuar é a Bíblia que autentica e que corrige se a igreja estiver agindo
de não conformidade com as Escrituras. No último tópico, nós vamos falar sobre regras básicas de interpretação. No ponto 1, a igreja, a Escritura é sua própria intérprete. Então, você confirma a Bíblia com a própria Bíblia. Um texto interpreta o outro texto. Isso nós chamamos de hermenêutica, que significa interpretar, explicar, expor o texto. Por exemplo, a explicação da tradução do nome de Cefas, que é Pedro, é uma interpretação, é uma exposição do significado. Jesus, ao se referir ao tanque de Siloé, significa é enviado, está na própria Escritura. Jesus explicou aos discípulos que estavam no caminho de Emaús tudo o que a Escritura falava a seu respeito. Na hermenêutica, há vários componentes envolvidos: autor, texto e leitor. O que o autor disse em outro escrito dele? Nós precisamos fazer esta comparação. Se compararmos o que Lucas escreveu no Evangelho e no seu livro de Atos, nós estamos fazendo uma comparação do autor entre seus escritos. Devemos levar em conta o idioma em que o texto for escrito, pois seus significados podem variar. Então, para nós é muito difícil que não falamos outro idioma, principalmente o grego e o aramaico e o hebraico. Mas será que o texto está limitado apenas ao que o autor quis dizer? Em Efésios, Paulo ensinava apenas, em Efésios 5 e 18, Paulo ensinava apenas a abstinência do vinho ao se embriagar. Então eu posso interpretar, lendo esse texto, que eu posso beber outras bebidas alcoólicas e que eu não posso beber somente o vinho? Paulo, ele não tinha consciência, quando ele escreveu, ele não tinha consciência das circunstâncias futuras. Mesmo assim, nós devemos compreender o que ele disse como um princípio. Ele transmitiu exatamente a sua intenção. Não podemos embriagar, nem com vinho, nem com rum, nem com uísque, nem com cachaça, nem com nada. Essa era a intenção quando ele escreveu este texto. Então, qual seja a bebida, qual bebida for, nós não podemos nos embriagar. Precisamos entender o que o texto realmente está querendo falar. Em Marcos capítulo 4, versículo 35 ao 41, é relatado sobre a tempestade no mar da Galileia. O que ele queria dizer ali naquele texto? Ele queria falar sobre a geografia do mar da Galileia? Ele queria falar sobre o mau tempo? Ou Marcos estava querendo afirmar, para os seus leitores que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que até a natureza lhe é sujeita? Diferentes leitores encontram significados diferentes nos textos, porque o texto, ele concede isso. Eu preciso ter condição de entender o texto, por isso que nós precisamos buscar a iluminação espiritual. E este, em sua íntegra, o texto todo, ajudará o leitor a compreender o texto, compreender o significado das palavras, como elas são empregadas dentro do texto, os parágrafos e como eles são ajustados no texto. Enfim, precisamos conhecer toda a estrutura do texto que nós estamos querendo entender. Então, nós procuramos entender a intenção do autor quando ele escreveu aquele texto. Nós não conseguiremos abordar aqui tudo da hermenêutica. Deveria ser uma aula só de exegese e uma aula só de hermenêutica. Mas algumas nós precisamos compreender e eu vou trazer aqui. As implicações, elas ultrapassam os significados originais. O autor
ele não estava ciente das novas circunstâncias que viriam com o passar dos séculos. Por exemplo, em Gálatas 5, versículo 2, quando Paulo diz, abre aspas, eu, Paulo, vos digo, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De que mesmo o apóstolo Paulo estava tratando? Paulo estava dizendo, eles estariam renunciando à fé, recusando a graça de Deus em Cristo, estariam procurando estabelecer uma relação com Deus baseados em suas próprias obras. Era isso que o apóstolo Paulo queria dizer naquele tempo. E quando nós chegamos no século XVI, Lutero tomou as penitências e as indulgências e aplicou neste mesmo verso. Paulo não sabia o que ia acontecer no século XVI. Para ele, Jesus voltaria naquela mesma época. Mas esse mesmo texto, levou implicações lá com Lutero no século XVI. Já no século XIX e no século XX, grupos religiosos proclamaram a guarda do sábado como sendo obrigatória para a salvação. As implicações dos textos paulinos são claras. Não podemos misturar fé e graça com as obras da lei. É estritamente pela fé que nós somos salvos. Foi o que Paulo disse lá no século I, no século XVI, no século XIX e XX e agora no século XXI. Então, nós somos salvos pela fé, mas é uma fé sem indulgências, é uma fé sem circuncisão, é uma fé sem penitências, é uma fé sem observância do sábado. Mesmo texto para todas as épocas. Existem outros vários parâmetros para a interpretação do texto. Mas por fim eu quero citar aqui as principais leis da hermenêutica bíblica. São elas. A lei do contexto é a parte que vem antes ou depois do texto que nós tomamos para aprendizado. Disse que não se deve interpretar um texto sem o auxílio do contexto para não fazer um pretexto. É o que muitas pessoas estão fazendo hoje. A lei do texto paralelo, que é ler outros textos que tratam do mesmo assunto. Quando nós vamos falar sobre casamento, você tem que procurar todos os textos que falam sobre casamento na Bíblia e cruzar essas informações. Que fala do adultério, que fala do divórcio, que fala da família. Então, é a lei do texto paralelo. Nós precisamos cruzar estas informações. Tem a lei da autoria do texto, quem escreveu aquele texto, qual era o pano de fundo em que ele estava vivendo. A lei da interpretação do texto e a lei da aplicação do texto e a lei da implicação do texto que nós comentamos aqui. Nenhuma doutrina, ela pode se basear em um único texto ou hipótese particulares. A Bíblia, as profecias não são de particular interpretação. São bilhões de pessoas no mundo. Já imaginou cada um interpretar do seu jeito os textos bíblicos? O texto bíblico, ele tem um sentido único. E sempre que possível, deve ser interpretado literalmente, exatamente como ele está registrado na Bíblia Sagrada. Deve-se tomar cuidado no uso de expressões de uso simbólico e alegórico. Por exemplo, quando Jesus disse, abre aspas, tomai, comei, isto é meu corpo que é dado por vós. Jesus estava dizendo que era para comer literalmente o corpo dele ali naquela Páscoa. Isto foi dito em sentido figurado.
Outro texto que eu já vi pessoas comentando sobre ele foi na ocasião da Páscoa judaica, quando Deus diz que o povo tomaria o sangue e passariam nos umbrais das casas. Isso tem algumas traduções. Deus não estava mandando beber do sangue, até porque era proibido. Existem perigos dentro da hermenêutica, que é o de se criar um cânon dentro de outro cânon. Mas o que é isso? Você já ouviu alguém dizer: eu não acho que é tanto assim. Eu não acho que isso é pecado. Isso supervaloriza um outro texto. Então, tem um texto na Bíblia que para ele é mais importante do que outro texto, que é muito mais inspirado do que outro texto. Então, é formar um cânon dentro de um cânon, que são 66 livros da Bíblia. Outros dizem: eu não acho que isso é pecado. Ou enfatizam um texto mais do que o outro. Estes métodos da lei, das leis, da hermenêutica, eles não são infalíveis. O que precisamos de fato é da iluminação do Espírito Santo. É Ele que nos capacita a entender os mistérios divinos e o que Deus de fato quis dizer e está dizendo para nós hoje, no século 21. Amém? Espero ter te ajudado com esse texto. Se você gostou, dá um curtir aqui na minha aula. Vou deixar aqui uma tag se você quiser adquirir esse comentário em PDF, Como você faz para adquirir esse comentário em PDF. Eu quero lembrar que você não é obrigado, a comprar esse PDF, Tem a lição aqui à sua disposição. Não tem nada diferente no meu PDF que não tem aqui na lição que eu estou dando aqui, trazendo para você neste dia, Mas se você quiser adquirir esse comentário impresso, vou deixar uma tag aqui como você faz para adquirir. Compartilhe em suas redes sociais. Se não é inscrito no meu canal, se inscreva. Se não está recebendo as minhas aulas semanalmente, desative os sininhos e ative outra vez. E você vai continuar recebendo as minhas aulas semanalmente. Quero mandar um abraço para todos vocês. Agradecer o carinho. Somente Deus, na pessoa de Jesus Cristo, pode continuar te abençoando. Um forte abraço a todos vocês e eu te espero aqui na nossa próxima aula, se Deus assim nos permitir então.